Eu cumprimento aos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus pela oportunidade que nos confere de estarmos esta manhã em sua presença. É muito bom poder estar aqui contigo pelas manhãs de domingo, onde juntos possamos prestar cultos de adoração e louvor ao nosso Deus. Esta manhã em especial, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Deus, por sua misericórdia e graça, nos permitiu estar aqui. E não somente isso, nos conduziu a cada instante em que estivemos participando do culto esta manhã. Eu entendo que é uma convicção não somente minha, mas de todos nós, que o Espírito de Deus está atuante de forma poderosa sobre as nossas vidas esta manhã. E eu entendo que a palavra ao qual Ele assim nos preparou está também associada a este momento que Deus nos propôs nesta manhã de domingo. Eu convido então os irmãos, compartilho convosco a palavra do Senhor, escrita pelo profeta Joel, no capítulo de número 2. Livro que escreveu o profeta Joel, no capítulo de número 2, gostaria de fazer a leitura com os irmãos, apenas do versículo de número 11. Todos que encontraram, digam amém. Amém. A voz está um pouco fanha por causa da gripe que está me acompanhando por esses dias. Peço perdão aos irmãos pelo inconveniente, mas foge aí a nossa autoridade, né, o momento de enfermidade. Então, se vos parecer estranho em alguns momentos, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Eu gostaria de fazer a leitura aos irmãos. Capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim: Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento em oração, mais uma vez, nos colocamos em Tua presença, Senhor, e pedimos, ó Pai, que esta palavra que nos foi lida e há de nos ser ministrada, venha revelar sobre as nossas vidas a Tua vontade, cumprir em nós os Teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la através da revelação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o som da Sua voz, quebrantar os nossos corações no Seu altar. Conduze-me, ó Deus, como ministro da Tua palavra. Abre-me, Senhor, também ao meu entendimento, para que possa compartilhar com os irmãos aquilo que é, ó Deus, de fato, a Tua palavra, conforme assim ela é. Traz sobre as nossas vidas a manifestação da Sua vontade. Crendo, ó Pai, eu te agradeço
em nome de Jesus. Amém. E podei vos assentar. Nós poderíamos partir do versículo que foi lido, na tentativa de ganharmos tempo e quem sabe assim abordarmos o assunto com maior riqueza de detalhes quanto ao que diz respeito ao dia do Senhor. Porém, eu entendo que existe uma necessidade de investirmos tempo no campo introdutório e contextual desta palavra, tendo em vista o que pude observar no decorrer dos anos, quanto ao que diz respeito à forma como esta palavra vem sendo ministrada nas igrejas do Senhor. Para que tenha então uma compreensão mais clara acerca do momento e do objetivo pelo qual o Senhor levanta o profeta Joel com esta mensagem ao povo, quero então levar aos irmãos a leitura a partir do capítulo 1. Eu vou fazendo a leitura e as ponderações para que possamos criar aqui esta contextualização. Esta é a palavra de Iavé que veio a Joel, filho de Petuel. Ó anciãos e autoridades, ouve o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isto a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes a gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Nestes versículos que foram lidos aos irmãos, nós observamos um cenário de devastação que poderá ser melhor compreendido na leitura subsequente da palavra. Mas aqui nós já conseguimos ter uma ideia de que algo semelhante a isso jamais havia acontecido. Na conclamação que o profeta Joel faz, em que chama todos os anciãos, todas as autoridades, chama todos os habitantes de Judá, ele lhes faz uma pergunta e lhes diz: já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias antepassados? Para esta pergunta retórica, a resposta é não, jamais se viu algo semelhante a isto. Ele faz aqui uma menção de uma destruição tal, através de uma praga de gafanhotos, que devora tudo o que vê por sua frente. E isso acontece não em uma única fase ou etapa, não é um acontecimento isolado que vem e de repente vai embora. Ele enfatiza aqui 4 momentos em que o gafanhoto vem assolar
todas as plantações de Israel. E ele vai dizendo: o que um deixou, o outro comeu, até que não sobrasse coisa alguma. Versículo de número 5, ele vai dizer: embriagados despertai e chorai, todos os que bebeis vinho gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra, eis que seus dentes são como as presas de leão, e a sua gana pela caça como a leoa. Eles arrasam as minhas videiras e arruinam as minhas figueiras, arrancam-lhes a casca e derrubam-lhes deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Lamentai como uma jovem que veste luto, que pranteia pelo marido de sua mocidade. As ofertas de manjares de cereais e as ofertas de libação, o vinho derramado foram eliminados da casa de Iavé, o templo do Senhor. Todos os sacerdotes que ministram perante o Senhor estão enlutados. Os campos estão arrasados, a terra está ressequida e triste. O trigo está destruído, o vinho novo não existe mais, e o azeite se esgotou. Desesperai-vos, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada. Porquanto a colheita do campo foi destruída, eis que a videira secou, a figueira se murchou, e a romanceira, e a palmeira, a macieira, e a todas as árvores do campo perderam o viço, e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e se tornou árida e triste. Este é o cenário. Este é o contexto. Uma destruição tal, através de uma praga enviada por Deus, e o resultado final daquilo que ela deixou. Destruição completa, devastação. Não havia sequer aquilo que era necessário para as atividades de culto. As ofertas, manjares de cereais, assim como o vinho derramado, já não existiam mais para a realização das atividades cerimoniais do culto. Tudo estava destruído. E quando nós observamos esse contexto de destruição, o profeta Joel nos diz que o sentimento que está no coração das pessoas é de tristeza. Não existe qualquer tipo de esperança em seus corações. A devastação foi tamanha que, olhando para aquele cenário, nada se conseguia projetar. Havia o abatimento da alma em todos os seus habitantes. Mas ainda assim, vivendo dentro deste contexto, vivendo essa situação, dentro deste cenário, ainda assim, não se propuseram a fazer absolutamente nada. Estavam vivendo uma situação de calamidade pública. E o que se prontificaram a fazer para que, quem sabe, Deus viesse ao seu encontro e mudasse o curso da sua história? Não se propuseram a fazer absolutamente nada. A aceitação das circunstâncias da vida deve ser cuidadosamente avaliada. Uma coisa é você entender que está vivendo tempos de dificuldade, mas em que o Senhor está exercendo a sua soberania em você.
e que há um tempo determinado para que isso passe. E existe um propósito de Deus sobre todas essas coisas. Mas ainda assim, estamos continuamente clamando ao Senhor para que nos fortaleça nos tempos de dificuldade, e nos colocamos à disposição de Deus para que Ele manifeste sobre nós a sua vontade. Nós não podemos confundir o ato de se sujeitar a Deus, a sua soberania, em meio às dificuldades, uma vez que não nos resta nada a ser feito. Não podemos confundir isso com algo semelhante ao que está acontecendo e que foi narrado agora aos irmãos, descrito pelo profeta Joel. Aqui é uma circunstância completamente outra, em que tudo o que estava acontecendo tinha um propósito para trazer o despertamento ao povo, que estava inerte diante de toda aquela situação. Então Deus levanta o profeta Joel, porque os anciãos não fizeram nada. Não há manifestação de um rei que se levanta para agir a favor do seu povo. Os sacerdotes estão entristecidos, enlutados e inertes. Não se posicionam, não se levantam como a voz forte, que deve conclamar as nações e dizer palavras de orientação, edificação e esperança. Eles estão vivendo um momento e eles se colocam em um posicionamento apenas de aguardar, como alguém que espera simplesmente o desfecho final de sua vida, em que não resta mais nada a ser feito. E eu chamo a atenção dos irmãos para isso, porque em muitos momentos da nossa vida, em diversas áreas em que vivemos, estas coisas acontecem. Muitas vezes, em algumas áreas, as situações estão em total calamidade, e ao invés de nos posicionarmos, e ao invés de agirmos, de tomarmos uma atitude, ao invés de buscarmos ao Senhor, ao invés de clamarmos a Deus, ao invés de nos levantar e nos posicionar, ficamos inertes diante daquela situação. Isso muitas vezes acontece no nosso casamento, na relação que nós temos com os nossos filhos, no nosso ministério dentro da igreja, quem sabe até lá fora, no que diz respeito à nossa área profissional, a ênfase que damos aos nossos estudos e aprendizado secular. Muitas vezes olhamos alguns cenários e nos comportamos como se nada pudesse ser feito. E a situação vai perdurando. A tristeza entra no coração, a esperança se esvai. As pessoas começam a viver uma tristeza tal que já não tem mais prazer. Já não tem mais o desejo de viver. Vivem os seus dias como se eles não tivessem mais valor. Como se o tempo que o Senhor Jesus nos deu para vivermos nesta terra não tivesse qualquer importância. E vamos vivendo dia após dia, completamente nulos. Já não conduzimos mais coisa alguma, mas também não é Deus quem está conduzindo. Somos levados pelas circunstâncias e situações da vida, e por isso os dias passam correndo e desapercebidos aos nossos olhos. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, sempre está a levantar
homens e mulheres de Deus para anunciar a sua palavra e trazer o despertamento ao seu povo. O profeta Joel, então, ao trazer a estas pessoas a contextualização de suas verdadeiras situações, os faz um convite, começando pelos sacerdotes. O versículo 13 do capítulo 1 vai dizer assim: ó sacerdotes, vesti-vos, pois, de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros de Deus. Porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa do Senhor, do templo do vosso Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá, da casa de Iavé, o templo do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ó, aquele dia, sim, o dia do Senhor está chegando. E vem como uma tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Porventura, todo o nosso suprimento de alimento não foi cortado diante dos vossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa de Elohim, o templo do vosso Deus? Eis que a semente está murcha sobre os seus torrões, os celeiros derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelha estão sendo castigados. A ti, Yahvé, eu clamo. Eis que o fogo consumiu as pastagens e as chamas destruíram todas as árvores do campo, até os animais silvestres bradam a ti, pois as correntes de água se secaram, o fogo devorou todas as pastagens secas. A partir do versículo de número 13, o profeta Joel começa a trazer a orientação aos sacerdotes e a todo o povo. Aquilo que uma vez deveria ter sido feito e não foi. E você pode estar pensando que isso não tem aplicabilidade para os nossos dias. E eu vos chamo a atenção que nunca, jamais se viu uma necessidade tal como esta em que vivemos. E você pode perguntar, por quê, pastor? E eu vos direi da seguinte forma: o que estava acontecendo naquele momento, o que tinha levado as pessoas àquela situação, o motivo de Deus utilizar os gafanhotos como agentes ao seu favor, como um exército poderoso para trazer a desgraça, era não outro motivo que senão a ausência de cultos em que os corações eram voltados para Deus. As pessoas estavam vivendo em religiosidade, em ritualidade cultual. Elas iam para o culto, elas ofereciam as ofertas, elas viviam os seus dias, mas os seus corações não estavam voltados para o Senhor. Então Deus permite toda esta calamidade. O distanciamento de Deus é tamanho que, diante de toda a dificuldade, os sacerdotes simplesmente permanecem calados.
Se porventura eles estivessem na presença do Senhor, receberiam de Deus a orientação para que pudessem agir diante da situação em que estavam vivendo. Como eu sei que não tenho vivido uma vida próxima do ideal que Deus tem para mim, eu posso utilizar isto como uma evidência. Não saber o que fazer diante da situação em que estou vivendo. E esta palavra que vem para os sacerdotes, para os ministros do altar, para os pastores dos nossos dias, reverendos, apóstolos, o título que se queira colocar, sobre os líderes e mentores espirituais dos nossos tempos. As pessoas estão indo para as igrejas nos dias de hoje, e elas estão vivendo este mesmo momento de ritualidade, de religiosidade. As palavras que são proferidas do altar não são mais as palavras que vêm da parte do Senhor. Não existe mais uma preocupação na realização de um culto voltado para Deus. Eu entendo que nós temos inúmeras dificuldades, passamos por inúmeros problemas, mas os cultos não podem ser voltados para uma palavra de autoajuda, porque isso não vai adiantar, não vai resolver. A princípio, é como se fosse um medicamento que vai sobre a sua ferida, amenizando a sua dor, e vai enganar você, porque vai te fazer continuar vivendo com isso. E a proposta aqui não era essa. Nós, ministros de Deus, temos que levantar as nossas vozes e pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Nós temos que pregar de fato a palavra de Deus, conforme o contexto que ela nos foi entregada pelo próprio Deus, nos entregue. Nós temos que entender que a interpretação da palavra se dá somente através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos revela a Cristo, a palavra, o Logos. Nós temos que nos sujeitar ao poder de Deus e do Espírito Santo, entender que precisamos viver uma vida com Ele, para que a palavra dEle possa emanar do nosso ser, das nossas entranhas, para que elas possam ser proferidas, proclamadas, anunciadas, e que elas encontrem no momento em que isso acontecer, corações quebrantados na presença do Senhor, como diz Tiago ao escrever a sua carta. Sede, portanto, prontos para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. As pessoas não esperam nem sequer a conclusão de uma frase. Você já parou para conversar muitas vezes com alguém? Ou quem sabe até em um momento de discussão, você começa a falar algo para tentar explicar, e a pessoa te interpõe antes mesmo de você concluir a frase, e você, calma, eu não acabei ainda, você não vai entender se não permitir que eu fale, porque você está me interrompendo enquanto eu estou falando. Os corações endurecidos, a ira que surge no momento em que recebemos a palavra do Senhor e que somos confrontados, tampa os nossos ouvidos, cega os nossos olhos, endurece o nosso coração de maneira tal que a palavra do Senhor não consiga mais ter acesso em nós. Não adianta tentar contender contra Deus.
A única coisa que nós podemos fazer é nos sujeitar a Ele, ao seu poder e à sua soberania. Eu quero que você entenda, não se trata de mim, se trata de você, se trata de Deus, se trata do Senhor e do seu projeto e do seu reino, da sua vontade. Não tem nada a ver comigo e com você. Nós precisamos sim anunciar a palavra do Senhor, mas precisamos ainda mais vivê-la. Aqui, o profeta Joel, ele está conclamando a toda a nação para que tenha um posicionamento. Quando ele começa a olhar aquele cenário de destruição, preste atenção, na história como um todo, o que sempre acontecia, como se fazia para trazer o despertamento do povo, para restaurar a sua alegria, o que habitualmente era feito? Eles estavam entristecidos porque a coisa não estava boa, então vinha um profeta e falava: olha, lembra dos tempos, das coisas que o Senhor fez, de como Ele é grande, de como Ele é poderoso, de tudo que Ele podia fazer. Aí as pessoas se lembravam de todo o poder de Deus, de todos os sinais, de todas as maravilhas, de todos os milagres, recobravam o ânimo e diziam: é verdade, Deus pode mudar essa situação. Aqui não, aqui o objetivo é outro, porque ele está utilizando uma situação do presente para falar de algo futuro, que é muito mais importante do que aquilo que ele está vivendo. Ele olha toda aquela vasta destruição e diz: assim será o dia do Senhor. É como um prelúdio daquilo que estava por vir. Ele começa a observar aquela cena, e ele começa então a encaixar ali, com base naquilo que estava acontecendo, uma projeção daquilo que seria o dia do Senhor, e da incapacidade que as pessoas teriam em lidar com essa situação. Assim como não podiam fazer nada nesse momento, tampouco poderiam fazer algo quando viesse o dia do Senhor. No capítulo de número 2, fazei soar a trombeta por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Eu vou cortar aqui um pouco da leitura por causa do tempo, mas quando você continua a ler, o versículo 3 diz que por onde eles passam, nada lhes escapa. No versículo de número 6 diz que quem os contempla ficam pálidos de medo. Diz que eles são tão fortes que nada os intimida, no versículo de número 8. E o versículo da leitura inicial da palavra, que é o versículo 11, vai dizer: eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército, como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Ele está dizendo: ninguém é capaz de suportar o dia do Senhor. E você pode estar me perguntando: pastor, mas o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia do estabelecimento do juízo de Deus sobre toda a terra. O juízo de Deus, ele é estabelecido não para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é justificada pelo sangue de Cristo Jesus.
Mas a igreja do Senhor, ela não é composta pelas pessoas que frequentam casas de oração. A igreja do Senhor é composta por aqueles que entenderam o chamado e de fato nasceram de novo. Porque a ritualidade cultual, a religiosidade, não te fornece a autorização para entrar no reino de Deus. E é este alerta que o profeta Joel está fazendo. Aquilo que vocês estão vivendo é como nada comparado ao que será. Se vocês acreditam que isso é ruim, se a tristeza envolveu os vossos corações, se a esperança se perdeu, se vocês não têm mais o que comer, se os animais estão morrendo, se o culto já não pode mais ser feito como antes, porque não há elementos necessários para que o culto se realize. E aqui eu chamo uma atenção com a preocupação de Joel para a realização do culto. Agora, se vocês acreditam que tudo isso é algo insuportável, eu quero vos dizer algo ainda mais difícil. O dia do Senhor está próximo. O dia em que o Senhor há de nos julgar está próximo. E você pode pensar assim: pastor, eu escuto isso desde o dia que eu entrei na igreja. Eu sei, eu também. Mas o dia do juízo chega para mim, para você também, de forma individual. Nós não sabemos o que acontecerá no minuto seguinte, na hora posterior, quando sairmos deste santo lugar. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja de Deus. O temor se esvaiu da igreja. As pessoas não temem mais ao Senhor. Os seus comportamentos denotam que não existe mais temor a Deus. Parece que a mensagem da graça cegou o entendimento das pessoas. Elas não conseguem se dar conta disso. O apóstolo Paulo nos orienta, nos ensina: então pecaremos mais. Ele diz: não. Porque o novo nascimento nos leva ao desejo de nos afastar do pecado e não de pecarmos ainda mais. Não podemos nos enganar, dizendo a nós mesmos que seremos salvos pela graça e misericórdia de Deus, se vivemos uma vida completamente oposta à vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque de fato estamos vivendo religiosidade. Se assim pensarmos, a palavra do Senhor diz que o temor é o princípio da sabedoria. Não se engane. A palavra do Senhor diz que certamente aquilo que semear se fará. Não se engane. Versículo de número 12. Contudo agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Deus. Porquanto ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus.
Ele está dizendo: aproveite a oportunidade que você tem em se arrepender. Não é rasgar as vestes, ato externo, para que as pessoas que estão perto de você observem um comportamento completamente exterior e digam: nossa, olha só como teme ao Senhor, como busca a Deus. Deus está dizendo: não precisa rasgar as suas vestes, antes rasgai os vossos corações e retornai a mim. Eles estavam afastados da presença do Senhor. Eu quero que você entenda bem isso. Eles estavam no templo, mas estavam afastados da presença do Senhor. Isso é um risco. Porque quando não se está no templo, você tem uma convicção maior de que de fato não está fazendo a vontade de Deus, de que está afastado da sua presença. Mas quando você vive religiosidade, você convence a si mesmo de que é um servo, uma serva de Deus e que vive a sua vontade, mesmo sem estar fazendo isso. Isso é o engano do inimigo das nossas almas. Nos encarcera. Não adianta vir aos cultos, não adianta ritualidade, religiosidade. Os nossos corações devem estar voltados para o Senhor, o nosso Deus. Você pode pensar assim: mas pastor, como é que eles iriam saber o que haveria de fazer? Era necessário aguardar Deus levantar Joel. Como quem diz assim: eu estou aguardando, pastor, Deus falar comigo. Ah, pastor, eu estou aguardando o Senhor se levantar para mim também e dizer o que eu tenho que fazer, porque às vezes eu não sei o que fazer. E eu vou dizer para você: não faça isso com você. Não seja tão cruel consigo mesmo a ponto de se enganar desse jeito. Não minta para você mesmo, porque você sabe o que fazer. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela nos diz para onde nós devemos ir, ela nos orienta acerca do que devemos fazer. Certa vez Deus colocou no coração de Salomão um desejo de construir o templo do Senhor. E não só isso, ele lhe conferiu esta responsabilidade. E quando ele estava construindo o templo do Senhor, em que a obra se conclui, o próprio Senhor vem a Salomão e diz: os meus olhos estarão fixos neste lugar. As orações que fizer aqui, eu ouvirei. Mas eu vou te dar um conselho, Salomão. Eu vou dizer algo para você. Eu vou estabelecer um sinal para que nunca, para que jamais vocês permaneçam afastados da minha vontade. Então escreva, para que as gerações futuras possam assim também saber.
Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Ele diz assim para Salomão: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva. No tempo de Joel não havia chuva. A terra estava seca. Eu vou ler de novo. Deus está dizendo a Salomão: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, não adiantou. Aí Deus continua: ou ainda, se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. O que ele está dizendo aqui? O que aconteceu nos dias de Joel? Os céus se fecharam, a praga dos gafanhotos foi liberada sobre a sua própria gente, sobre o seu próprio povo. Ele diz: se você, Salomão, vir este sinal, se estas coisas acontecerem, só tem um caminho a ser seguido. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. A orientação já estava lá. Não havia necessidade de Deus levantar Joel. A resposta já está aqui. A palavra do Senhor já foi liberada sobre a sua vida. Você já sabe o que precisa fazer. Não existe necessidade qualquer de uma ação terceira para que você tome um posicionamento. A minha, a sua vida é governada por Deus, e os sinais de Deus sobre nós se manifestam a todo momento. Nós precisamos estar apercebidos e compreender a voz de Deus em meio às situações das nossas vidas. Nós precisamos ouvir os acontecimentos para sabermos de que maneira devemos nos comportar na presença do Senhor. E as horas estão demais avançadas, eu vou encerrar. A palavra do Senhor, então, ainda no capítulo 2 de Joel, manifesta uma promessa. Uma promessa de restituição. E por mais que as horas estão avançadas, eu preciso tecer um comentário aqui. Para que aconteça a restituição, antes precisa vir o arrependimento.
Então não adianta pegar um versículo fora do seu contexto e dizer: este ano é o ano da restituição, Deus vai restituir sobre a minha vida tudo aquilo que foi perdido, e a igreja se inflama. Preste atenção, a restituição é a consequência de um ato primário. Quando você está vivendo a vontade de Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos, quando você clama ao Senhor por perdão, quando você passa a fazer a sua vontade, é algo que vem de forma consequente. Não se faz uma oração poderosa de restituição. Eu vou orar ao Senhor, restituição, restituição, eu quero que Deus faça. Não existe isso na Bíblia. Essa prosperidade se dá por uma vida com Deus, se atentamente ouvir o som da minha voz e me obedecer. A palavra de Deus diz que as bênçãos correrão atrás de nós. É uma consequência de uma vida com Deus. Mas esse não é o fator mais importante. A promessa descrita no livro de Joel fala acerca do Espírito Santo de Deus. Aquilo que os irmãos veem em Atos dos Apóstolos acontecer. Versículo de número 28. Então, depois destes eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre os filhos e sobre as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eu vou encerrar por aqui, porque de fato não há mais tempo. Mas eu quero que os irmãos entendam que não há possibilidade de escapar do dia do Senhor. A única possibilidade que há é Deus separar você para não viver este dia. E Deus faz isso através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que justifica o seu pecado e te coloca então à parte para não viver o dia do Senhor. O Espírito de Deus é o elemento o qual o Senhor está agindo nos nossos tempos, a fim de nos levantar como suas testemunhas, com poder, em nossas palavras, com unção, em nossos lábios, para que a palavra do Senhor consiga adentrar aos corações, para que o Espírito de Deus possa convertê-los do pecado, da justiça e do juízo, do dia do Senhor. E quando esta palavra encontra um coração quebrantado, ela promove transformação. E eu creio que o Senhor nos trouxe esta manhã neste santo lugar, porque nós estamos vivendo este tempo em que o seu Espírito Santo está agindo sobre as nossas vidas, quebrantando os nossos corações, conduzindo os nossos passos, nos amando de maneira tal que, ainda que em algum momento nós possamos pender a um caminho que não seja o caminho do Senhor, imediatamente o seu Espírito Santo se manifesta em nossas vidas, nos trazendo a orientação daquilo que devemos fazer, para que não venhamos a nos afastar dos caminhos do Senhor.
porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que esta palavra fique liberada sobre a sua vida, cravada no seu coração e produza sobre cada um dos irmãos os seus propósitos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas em nome de Jesus.